Seja bem-vindo, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis, dando continuidade à nossa aula, legislação específica 2, falando da lei do motorista profissional. Vamos à nossa aula 9B. Artigo 7º da lei do motorista profissional. Lembrando que as alterações a partir de agora serão alterações direcionadas ao CTB. O capítulo 3A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações. O capítulo 3A foi incluído no CTB pela Lei 12.619 de 2012. E este capítulo, ele trata da condução de veículos por profissionais motoristas, motoristas profissionais. Aí, em 2015, vem a lei que nós estamos estudando, que é a lei do motorista profissional, certo? E aí, ele altera uma série de situações, série de leis, de regras, e ele também cria, altera e revoga vários artigos dessa lei 12.619 de 2012, que foi a primeira lei e que incluiu no CTB a questão do trabalho dos motoristas profissionais. Tudo bem? Tá certo? Então vamos lá às alterações solicitadas. Artigo 67A. O disposto neste capítulo aplica-se aos motoristas profissionais. Inciso 1, de transporte rodoviário coletivo de passageiros, e 2, de transporte rodoviário de cargas. O artigo 67 ele tem um texto alterado, incisos 1 e 2 foram criados, e parágrafos 1º ao 7º revogados, e o 8º foi vetado. Aí nós tivemos o artigo 67B, que foi vetado. Aí depois tivemos o artigo 67C, que teve o texto alterado. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Seguindo, artigo 67C, nós tivemos aí textos incluídos. Parágrafo 1º, parágrafo 1º-A, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado seu fracionamento, e o do tempo de direção, desde que não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. Serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado seu fracionamento, e o do tempo de direção. Parágrafo 2º. Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária. Parágrafo 3º. O condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no parágrafo 1º, observadas no primeiro período de 8 horas ininterruptas de descanso. Continuando o artigo 67C, nós tivemos aí parágrafos 4º ao 7º incluídos, textos incluídos. Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante em curso entre a origem e o destino. Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino. O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no parágrafo 3º deste artigo. E o parágrafo 7º fala: nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador
consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput sem a observância no disposto do parágrafo 6º. O artigo 67 foi vetado. 67D foi vetado. Artigo 67E. O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado no artigo 67C, com vistas à sua estrita observância. E aí ele teve 4 parágrafos incluídos. Parágrafo 1º A. A não observância dos períodos de descanso estabelecidos no artigo 67 sujeitará o motorista profissional às penalidades daí decorrentes previstas neste Código. Parágrafo 2º. O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo e ou por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por meio eletrônicos instalados no veículo conforme norma do CONTRAN. Parágrafo 3º. O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor quanto aos dados registrados. E o parágrafo 4º diz: aguarda a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor. Artigo 8º. A Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações. Aí ele vai parar de falar sobre essa questão do tempo de trabalho do motorista, ele vai falar sobre a lei do toxicológico, que também sofre, é criada, né, pela lei do motorista profissional. Inclusive teve alteração na CLT e também tem alteração no Código de Trânsito Brasileiro. Tudo bem? Mas antes da lei do toxicológico, né? Então lá, as alterações a seguir são referentes ao exame toxicológico. Ele traz uma alteração no artigo 132, parágrafo 2º, que ele fala assim: antes do registro de licenciamento, o veículo de carga novo, nacional ou importado, portando a nota fiscal de compra e venda ou documento alfandegário, deverá transitar embarcado do pátio da fábrica ou do posto alfandegário ao município de destino. Só que esse parágrafo já foi revogado, ele foi alterado pela Lei 13.103 de 2015, que é que nós estamos estudando. Ele alterou lá no CTB, mas a Lei 13.154, de 30 de julho de 2015, ela veio posteriormente e, pela ação do artigo 7º, ela revoga esse parágrafo 2º aí, tudo bem? Então hoje ele não existe mais, tá certo? Eu trouxe aqui porque ele é uma alteração constante na lei do motorista profissional, mas hoje ela já não está mais em vigor, porque depois da lei do motorista profissional veio essa lei 13.154 e revogou ela. Aí a gente entra nas alterações do toxicológico. Artigo 148A. Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Lembrando, pessoal, que tudo do toxicológico, né, nós já estudamos, já explicamos, já demos exemplo, já está em vigor, tudo bem? Porque essa lei é uma lei de 2015 e nós estamos aí já, né, bastante tempo da 2015, certo? Tranquilo? Então são regulamentações que já estão em vigor aí, tá? Parágrafo 1º. O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que comprovadamente comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias, nos termos das normas do CONTRAN. Então o parágrafo 1º foi incluído e o artigo 148A também foi incluído, o texto do artigo. Aí vocês podem me perguntar: mas professor, por que nós estamos estudando então uma lei de 2015? Porque é a lei que regulamenta a sua profissão. Tá certo? Então é importante, e ela está em vigor ainda. Então é importante, por mais que ela é antiga, né, e todas as suas fases de aplicação já estão valendo, né, você tem que obedecer essa lei, ela regulamenta o seu trabalho, tá certo? Continuando, o artigo 148A, ele traz também inclusão nos parágrafos 2º ao 4º.
Os condutores das categorias C, D e E com carteira nacional de habilitação com validade de 5 anos deverão fazer o exame previsto no parágrafo 1º no prazo de 2 anos e 6 meses a contar da realização do disposto no caput. Parágrafo 3º. Os condutores das categorias C, D e E com carteira nacional de habilitação com validade de 3 anos deverão fazer o exame previsto no parágrafo 1º do prazo de 1 ano e 6 meses a contar da realização do disposto no caput. Parágrafo 4º. É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo no caso de resultado positivo para o exame de que trata o caput nos termos das normas do CONTRAN. Seguindo as alterações, foram acrescentados também parágrafos 5º ao 7º, no 148A. A reprovação no exame previsto neste artigo terá como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão ao resultado negativo em novo exame e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no parágrafo 6º do artigo 168 da CLT. O exame será realizado em regime de livre concorrência pelos laboratórios credenciados pela Senatran, nos termos das normas do CONTRAN, vedado aos entes públicos fixar preços para os exames, limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida e estabelecer regras de exclusividade territorial. O artigo 230, inciso 23, foi alterado, em desacordo com as condições estabelecidas no artigo 67C, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros, infração média, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável. Parágrafo 1º e parágrafo 2º foram incluídos. Se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12 meses, será convertida automaticamente a penalidade disposta no inciso 23, que é média, em infração grave. Parágrafo 2º. Em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ou ao depósito judicial ou administrativo da multa. Artigo 259, parágrafo 4º. Ao condutor identificado no ato da infração será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257, excetuando-se aquelas praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros, em viagens de longa distância, transitando em rodovias com utilização de ônibus em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional, e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo, ou de qualquer modalidade, excetuadas as situações regulamentadas pelo CONTRAN, a teor do artigo 65 do CTB. O parágrafo 4º do artigo 259 também é uma alteração proposta pela lei do motorista profissional, mas ela foi revogada, ela foi alterada. Revogada não, desculpa, ela foi alterada pela lei 14.071 de 2020, certo? E aí, 5 anos depois. E é o que está previsto hoje. Tanto é, nós estudamos isso aí, esse texto. Não sei se vocês se lembraram desse texto. Quando nós falamos sobre infrações e penalidades, na nossa aula de infrações e penalidades, nós falamos sobre a responsabilização dos pontos, né? Quando é que não vai ponto para o motorista, certo? Aquela parte lá, ela foi incluída no CTB pela lei 14.071 de 2020, tá certo? E aí ela altera, então, essa aqui, trazida pela lei do motorista profissional. Artigo 9º. As condições de segurança sanitárias e de conforto nos locais de espera. Então, a partir de agora do artigo 9º, aí a gente já não fala mais do toxicológico, a gente vai falar do quê? Dos locais de espera e descanso do motorista, tá? As condições de segurança sanitárias e de conforto nos locais de espera, de repouso e de descanso dos motoristas profissionais de transporte rodoviário de passageiros e rodoviário de cargas terão que obedecer aos dispostos em normas regulamentadoras pelo ente competente. Parágrafo 1º. É vedada a cobrança ao motorista ou ao seu empregador pelo uso ou permanência em locais de espera, sob a responsabilidade de transportador, embarcador ou consignatário de cargas. Então, o transportador, o embarcador ou consignatário não pode cobrar do motorista. Operador de terminais de carga também não pode cobrar do motorista. Aduanas também não pode. Portos marítimos, lacustres, fluviais e secos. Terminais ferroviários, hidroviários e aeroportuários não pode cobrar do motorista a permanência dele, tudo bem? Nesses locais de espera, tá? Parágrafo 2º. Os locais de repouso e descanso dos motoristas profissionais serão, entre outros,
estações rodoviárias, pontos de parada e de apoio, alojamentos, hotéis ou pousadas, refeitórios das empresas ou de terceiros e postos de combustível. Parágrafo 3º. Será de livre iniciativa a implantação de locais de repouso e descanso de que trata este artigo. Parágrafo 4º. A estrita observância às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, no que se refere aos incisos 2, 3, 4 e 5 do parágrafo 2º, será considerada apenas quando o local for de propriedade do transportador, do embarcador ou do consignatário de cargas, bem como nos casos em que esses mantiverem com os proprietários desses locais contratos que os obriguem a disponibilizar locais de espera e repouso aos motoristas profissionais. Artigo 10. O poder público adotará medidas no prazo de até 5 anos a contar da vigência desta lei para ampliar a disponibilidade dos espaços previstos no artigo 9º, especialmente. O artigo 10, ele traz, depois aqui dessa descrição do artigo, né, desse texto, ele traz 5 incisos, que são medidas de responsabilização, de responsabilidade do poder público para implantar esses locais, certo? De descanso, tudo bem? De espera do motorista, tá? Ok? E aí nós descrevemos aqui. O artigo 10 apresenta 5 incisos, medidas de responsabilidade pela implantação exclusiva do poder público, o que não é o caso do nosso estudo, porque essas medidas são direcionadas ao poder público, né? Pela própria lei. Então não tem porque a gente está estudando responsabilidade do poder público, tudo bem? O poder público tem que fazer assim, o poder público não, tá? Tudo bem? Artigo 11. Atos do órgão competente da União, ou conforme o caso da autoridade no ente da Federação com circunscrição sobre a via, publicarão a relação de trechos das vias públicas que dispõem de pontos de parada ou de locais de descanso adequados para o cumprimento desta lei. O artigo 11 determina que os órgãos competentes deverão elaborar e viabilizar a relação de trechos das vias públicas que dispõem de pontos de parada ou de locais de descanso. Então, os órgãos competentes deverão, né? E ele traz aqui depois desse texto do artigo 11, ele traz alguns parágrafos dizendo quais são os prazos que o poder público ele tem para liberar essas relações, né? Tá certo? Com a relação dos trechos. Artigo 12. O disposto dos parágrafos 2º e 3º do artigo 235-C do capítulo 1 do título 3 da CLT e no caput e nos parágrafos 1º e 3º do artigo 67-C do capítulo 3A do CTB, produzirá efeitos. E aí, mais uma vez, os parágrafos trariam prazos para cumprir os efeitos ditos, tá, nos artigos 235-C e nos artigos 67-C. Tudo bem? Tranquilo? Então, lá, o artigo 12 regulamenta os prazos para efetivação das regulamentações publicadas, certo? Que é assim, o poder público tem até 1 ano, 6 meses para fazer assim, assim, assado. Também não é o nosso caso aqui. E, inclusive, tudo isso já foi feito, já está valendo. Tá certo? Por isso que a gente não traz aqui esses prazos, porque já foram cumpridos, tá certo? Não tem porquê. Artigo 13. O exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 dias, de que trata o artigo 148A do CTB, e os parágrafos 6º e 7º do artigo 168, e o inciso 7 do artigo 235B da CLT será exigido. Aqui o artigo 13 é a mesma coisa, ele vai trazer os prazos para que o exame toxicológico começasse a vigorar, a ser fiscalizado, a ser implantado. E já foi, tá certo? Tudo bem? Lembrando que essa lei é de 2015. Hoje, inclusive, né, o exame toxicológico já é definido, já é cobrado, já é fiscalizado, certo? Inclusive falamos sobre isso na aula a nossa segunda aula, se não me falha a memória, que é aquela parte da renovação da CNH. Artigo 14. Decorrido o prazo de 3 anos a contar da publicação desta lei, os seus efeitos dar-se-ão para todas as vias, independentemente da publicação dos atos de que trata o artigo 11 ou de suas revisões. Novamente, a mesma situação. Então, o artigo 14 regulamenta os prazos para a exigência dos efeitos legais da lei do motorista profissional, o que já está em vigor. Artigo 15. A lei número 11.442, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações. Novamente, voltamos a alterações de lei. Então, nós falamos sobre as alterações no CTB, na CLT, aí depois falamos das alterações no CTB,
não é? Aí agora vamos falar das alterações da Lei 11.442. Vamos lá. O artigo 4º teve 3 parágrafos incluídos. Que ele fala, o artigo 4º, ele fala sobre da lei, vou até pegar a lei aqui, ó, da Lei 11.442, o artigo 4º dessa lei, ele fala sobre o TAC. O que é o TAC, pessoal? O TAC é o transportador autônomo de cargas, certo? E aí ele teve 3 parágrafos incluídos. O parágrafo 3º, o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. O que diz eles? Sem prejuízo dos demais requisitos de controle estabelecidos em regulamento, é facultada ao TAC a cessão de seu veículo em regime de colaboração a outro profissional, assim denominado TAC auxiliar, não implicando tal cessão a caracterização de vínculo de emprego. Parágrafo 4º. O transportador autônomo de cargas auxiliar deverá contribuir para a Previdência Social de forma idêntica à dos transportadores autônomos. Parágrafo 5º. As relações decorrentes do contrato estabelecido entre o transportador autônomo de cargas e seu auxiliar, ou entre o transportador autônomo e o embarcador, não caracterizarão vínculo de emprego. Continuando. O artigo 5º-A foi criado, certo? Que é esse que nós vamos ler. E foi acrescentado o parágrafo 7º ao artigo 5º. Tudo bem? Então vamos lá. Artigo 5º-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC deverá ser efetuado por meio de crédito em conta mantida em instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, inclusive poupança, ou por outro meio de pagamento regulamentado pela ANTT a critério do prestador de serviço. E o parágrafo 7º. As tarifas bancárias ou pelo uso de meio de pagamento eletrônico relativas ao pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao transportador autônomo de cargas TAC correrão à conta do responsável pelo pagamento. Continuando pelas alterações. O artigo 11 teve 5 parágrafos incluídos, começando do parágrafo 5º. O prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de carga será de 5 horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao transportador autônomo de carga, ou AETC, a importância equivalente a R$ 1,38 por tonelada, hora ou fração. Parágrafo 6º. A importância de que trata o parágrafo 5º será atualizada anualmente. O valor, será atualizado anualmente, de acordo com a variação do INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. Tudo bem? Parágrafo 7º. Para o cálculo do valor de que trata o parágrafo 5º, será considerada a capacidade total de transporte do veículo. Parágrafo 8º. Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada da procedência ou no destino. Parágrafo 9º. O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário da chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% do valor da carga. O artigo 13A foi incluído. É vedada a utilização de informações de bancos de dados de proteção ao crédito como mecanismo de vedação de contrato com o TAC e a ETC, devidamente regulares para o exercício da atividade do transporte rodoviário de cargas. Artigo 16. O artigo 1º da Lei número 7.408, de 25 de novembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação. A Lei 7.408, de 85, trata dos limites percentuais de tolerância na pesagem de carga em veículos de transporte. Tudo bem? Então, essa Lei 7.408, especificamente, ela trata sobre aquelas tolerâncias de peso, tá certo? E aí ele vai alterar alguns artigos desta lei. Artigo 1º. Fica permitida na pesagem de veículos de transporte de carga de passageiros a tolerância máxima de 5% sobre os limites de peso bruto total e 10% sobre os limites de peso bruto transmitido por eixo de veículo à superfície das vias públicas.
Parágrafo único. Os limites de peso bruto não se aplicam aos locais não abrangidos pelo disposto no artigo 2º da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro, incluindo-se as vias particulares sem acesso à circulação pública. Artigo 17. Em todo o território nacional, os veículos de transporte de cargas que circularem vazios ficarão isentos de cobrança de pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos. O texto do artigo 17 já sofreu alteração do inicialmente publicado. O texto descrito aqui já é o alterado pela Lei 13.711 de 2018. Tudo bem? Tranquilo? Então a gente observa que em várias situações a lei do motorista profissional, ela trouxe mudança, aí já foi mudada a mudança, e já foi mudada a mudança da mudança, tá certo? Por quê, professor? Porque é uma lei de 2015 e muitas coisas já sofreram alteração, tá certo? Mas pela grade curricular, precisamos estudar a lei do motorista profissional. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo abrange as vias terrestres federais, estaduais, distritais e municipais, inclusive as concedidas. Parágrafo 2º. Os órgãos e as entidades competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disporão sobre as medidas técnicas e operacionais para viabilizar a isenção de que trata o caput desse artigo. Parágrafo 3º. Até a implantação das medidas a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, considerar-se-ão vazios os veículos de transporte de carga que transpuserem as praças de pedágio com um ou mais eixos mantidos suspensos, assegurada a fiscalização desta condição pela autoridade com circunscrição sobre a via ou pelo agente designado na forma prevista no parágrafo 4º do artigo 280 do CTB. Esses 3 parágrafos foram incluídos pela Lei 13.711 de 2018. Também mais esses 3. Parágrafo 4º. Para as vias rodoviárias federais concedidas ou delegadas, será adotada a regulamentação da NTT. Parágrafo 5º. Ficam sujeitos à penalidade prevista no artigo 209 do CTB os veículos de transporte de cargas que circularem com eixos indevidamente suspensos. Parágrafo 6º. O aumento do valor do pedágio para os usuários da rodovia a fim de compensar a isenção de que trata o caput deste artigo somente será adotado após esgotadas as demais alternativas de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Artigo 18. O embarcador indenizará o transportador por todos os prejuízos decorrentes de infração por transporte de carga com excesso de peso, em desacordo com a nota fiscal, inclusive as despesas com transbordo de carga. Artigo 19. Fica instituído o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Transporte de Cargas Nacional, PROCARGAS, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento da atividade de transporte terrestre nacional de cargas. Parágrafo único. O PROCARGAS tem como finalidade o desenvolvimento de programas visando a melhoria do meio ambiente, de trabalho no setor de transporte de cargas, especialmente as ações de medicina ocupacional para o trabalhador. Artigo 20. Fica permitida a concessão de AET, a Autorização Especial de Trânsito, para a composição de veículos boiadeiros articulados Romeu e Julieta, com até 25 metros de comprimento, sendo permitido a esses veículos autorização para transitar em qualquer horário do dia. Artigo 21. Ficam revogados os artigos 1º, 2º e 9º da Lei 12.619, de 30 de abril de 2012. Artigo 22. Ficam convertidas em sanção de advertência as penalidades decorrentes de infrações ao disposto da Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012, que alterou a CLT e o CTB, aplicadas até a data da publicação dessa lei. E as penalidades por violação do inciso 5 do artigo 231 do CTB, aplicadas até 2 anos antes da entrada em vigor dessa lei. E fechamos então, pessoal, a lei do motorista profissional por completo. Tudo bem? Finalizando então a nossa aula 9B. Tranquilo? Seguimos aí com o nosso estudo, certo? Próxima aula, aula número 10, dando sequência aí à legislação específica. Um grande abraço e até a próxima aula.